Então vamos lá, é bem curtinho também, é igual o tireoide, é bem curtinho, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre os antihistamínicos. Se é antihistamínicos, a gente deve falar primeiramente da histamina. A histamina, ela é principalmente armazenada nessas células, que são chamadas de mastócito, tá? A nível do tecido. A nível do sistema sanguíneo, elas são armazenadas principalmente nos basófilos, tá? Por isso, na hora que você falar, ver lá um hemograma com a basofilia, você tem um aumento de basófilos que está secretando histamina e então o paciente está apresentando uma reação alérgica, tá bom? Então, como ele secreta essa histamina? É quando esse receptor IgE ele entra em contato com o alérgeno propriamente dito do paciente. Exemplo, se ele tem alergia à poeira, ele entra em contato com as partículas de poeira, ele vai começar a liberar histamina, levando ao processo de alergia nesse paciente, tá? Então, tem várias características de alergia, tá? Então, a sintomatologia é bem variada. O livro, ele traz essa reação tríplice de Lewis, tá? Que é a gente conhece lá da picada do marimbondo, da picada da abelha, né? Primeiramente, no momento com, exemplo, um paciente tem alergia à abelha, ou qualquer pessoa mesmo, no momento da picada dessa abelha, coisa de segundos, vai aparecer uma mancha vermelha, que é no local. Tá? Então vai ter essa mancha vermelha, característico da lesão. Só que depois de algum tempo, exemplo, quase um minuto, aparece um vermelhidão ao redor, tá? Esse vermelhidão é muito característico que a histamina ela atua fazendo uma vasodilatação dos vasos da pele. E com essa vasodilatação fica mais vermelhinho, então fica mais com uma característica mais ruborizada, né? Um vermelho brilhante ali. Então tem a característica de rubor ao redor da lesão. E depois de um certo tempo, apresenta as urticárias, tá? Então você vai ouvir falar, a paciente começou a apresentar várias urticárias, quanto na lesão, quanto ao redor também pode apresentar essa lesão urticária, tá? Isso é muito característico do paciente que tem principalmente hipersensibilidades. Exemplo, por causa da abelha, por causa do maribondo. Então, o paciente apresenta não só no local, mas pode generalizar, tá bom? Então, no primeiro momento aparece essa manchinha vermelha, depois de um tempo aparece esse vermelhidão e depois aparece a urticária, tá? Que a urticária é um edema, só que um pouquinho menor em relação a outras lesões, tá? Então, e por que esse edema? A histamina, ela vai ter. Aqui já vou entrar nos antagonistas. Tá. A histamina tem alguns efeitos. A nível do músculo liso, presente no corpo, por exemplo, nos brônquios, ela tem um efeito de constrição, né, de espasmo. Então, o paciente que tem reação alérgica, você vai observar que ele começa a fechar a via aérea. Ele começa a ter essa dificuldade respiratória, porque os brônquios começam a causar um broncoespasmo. A nível dos vasos sanguíneos periféricos, né, que seria da pele, dos órgãos, ele tem uma característica de vasodilatação. Por isso o paciente começa a ficar todo vermelhinho e com urticárias, tá? Porque essa urticária é decorrente dessa vasodilatação. Se você tem um vaso vasodilatado, você tem um aumento da permeabilidade desse vaso. Então começa a sair o plasma que está presente dentro do vaso, né, quanto as células vermelhas, células brancas dentro do vaso, para o interstício, para o terceiro espaço, tá? E com isso vai gerar o edema. E o edema na pele, pequenos edemas, né, são chamados de urticária, tá? Lesão urticária. Tá? Então o paciente pode apresentar isso. Isso é decorrente do aumento da permeabilidade causada pela histamina. E a histamina, ela tem uma característica de atuar também no estômago. Tá? Você vai ver o paciente lá que tem úlcera por estresse no estômago, muito ligado com a histamina, porque a histamina ela estimula a produção do ácido clorídrico. Tá? A gente vai falar dos receptores da histamina, mas
H1 e H2, tem H3, tem H4, só que é menos estudado. Mas o H1 e o H2, eles têm uma localização específica. H2 está presente principalmente no estômago, receptor H2, tá? Então, a gente vai falar dos anti-H2, eles são principalmente para tratamento de patologia a nível do estômago. H1 está presente em todo o corpo, tá? Então, por isso, você toma lá um antihistamínico, dá sono. Por quê? A histamina, ela atua fazendo a regulação do ciclo de sono-vigília. Então, ele mantém a pessoa mais acordada, mais alerta, mais concentrada. Ela tem esse papel, a histamina. Quando você aplica o antihistamínico, ela atua fazendo o quê? Inibindo esse processo. Então, dá sono, o paciente fica tem uma depressão do sistema nervoso central desse paciente, tá? Isso são reações causadas pelos antihistamínicos, tá? E a nível dos brônquios, quando você aplica um antihistamínico, melhora diminui a contração do músculo liso dos brônquios, melhorando a perfusão da via aérea, a permeabilidade da via aérea desse paciente. E dos vasos sanguíneos, se a histamina aumenta a permeabilidade do vaso, o antihistamínico diminui essa permeabilidade, melhorando a sintomatologia de edema desse paciente. E outra coisa, a histamina, a nível das terminações nervosas, ela irrita. Por isso, o paciente que tem alergia a alguma coisa e ao ser atingido por aquela substância, aquele alérgeno, ele começa a coçar, ele começa a ter prurido, por causa dessa irritação causada pela secreção de histamina, que foi decorrente desse contato, tá? Então, o paciente entrou em contato exemplo, com alguma substância exógena na pele, ele vai começar a coçar, porque a secreção de histamina, que é estimulada pelo contato com esse alérgeno, ele vai começar a irritar as terminações nervosas, causando essa coceira no paciente. A histamina, a nível do coração, aumenta a frequência cardíaca, e os antihistamínicos diminuem a frequência cardíaca, que são reações adversas que a gente vai ver depois, tá bom? Mas a partir daí a gente vai para os antagonistas. Eu já citei. Músculo liso, antihistamínico, inibe a contração da múscula lisa, melhora a permeabilidade, então o paciente diminui esse edema. Vermelhidão e o plurito, né? Ele, como um antihistamínico, ele inibe essa irritação da histamina a nível das terminações nervosas. Sistema nervoso central, a histamina, ela tem um efeito de vigília, né? De melhorar a concentração. O antihistamínico, ele atua deprimindo o sistema nervoso central. Aí ali tá escrito assim, apresenta a capacidade de estimular e deprimir, tá? Isso é muito importante, principalmente para os antihistamínicos de primeira geração. Por quê? Os primeiros antihistamínicos faziam tudo isso aí. Inibe a contração da musculatura lisa, suprime a ação das terminações nervosas, ele apresenta a capacidade de deprimir o sistema nervoso central e diminui essa permeabilidade capilar, melhorando a sintomatologia de edema desse paciente. Só que veio os de segunda geração, que foi criado para diminuir os efeitos adversos a nível do sistema nervoso central. Então você vai ver que existe o de primeira geração que atua causando sono na pessoa e tem o de segunda geração que não dá sono na pessoa. Então quem nunca tomou um Dramin para dormir? O Dramin, que é o diminidrato, ele é de primeira geração. Esses medicamentos de primeira geração, eles atravessam a barreira hematoencefálica, né, e atingem o receptor H1 a nível do cérebro, do encéfalo, causando essa depressão. E os de segunda geração, que é aquele loratadina, desloratadina, a fenoxetadina, que é o famoso Allegra, eles não causam sono, porque eles não diminuem ele não causa uma depressão do sistema nervoso central, tá bom? Isso é muito importante. Quais são as principais indicações terapêuticas desse medicamento? Urticária, tá? Paciente que tem uma reação alérgica um pouquinho mais sistêmica, onde apresenta urticária sistêmica. Conjuntivite alérgica, tá? Conjuntivite alérgica, conjuntivite bacteriana,
a gente utiliza antibiótico. Alérgica, utiliza um anti-histamínico. Rinite, que é essa inflamação da mucosa nasal por algum tipo de alérgeno. A vertigem, tá? Muito importante, aquele paciente que tem patologias vesticulares, né, como o VPPB, que é vertigo paroxístico posicional benigno, ou a doença de Meniere, tá? Você pode utilizar o antihistamínico para melhorar a sintomatologia do paciente. E onde está a cinetose? A cinetose também, tá? É uma indicação muito importante. Eu até esqueci de colocar no slide. A cinetose, que é um enjoo, aquela náusea, tá? Os antihistamínicos são indicados? São, mas preferencialmente a gente utiliza os medicamentos anticolinérgicos, tá? Que são Buscopan. Lembra lá que a gente viu os antagonistas muscarínicos? Para enjoo, para náuseas, vômitos, a gente utiliza esse medicamento. Mas sim, o, os antihistamínicos têm uma ação a nível do trato gastrointestinal, diminuindo esse peristaltismo. Principalmente os medicamentos de primeira geração. Se a gente for colocar os de primeira e segunda geração, a gente tem algumas diferenças. Os de primeira geração causam sono, causam depressão do sistema nervoso central. Os de segunda geração, não. O de primeira geração, eles têm uma ação é, tipo o Buscopan, seria antagonista colinérgico, né? Antagonista muscarínico, tá? Por isso, os de primeira geração, você indica para paciente que está tendo náuseas e enjoo. Exemplo, o Dramin, né? Que a gente utiliza, vai viajar de avião, de ônibus, de carro, toma um Dramin. Dramin causa sono e ele é de primeira geração. E ele também diminui esses enjoos por causa dessa ação antimuscarínica, tá? Isso é muito importante para os medicamentos de primeira geração. Os de segunda não têm essa ação, tá? E os medicamentos de primeira geração também são indicados para tratamento de patologias vestibulares, tá? No caso da vertigem, né, distúrbios vestibulares, a gente pode indicar os de primeira geração, tá bom? Os de segunda geração, eles são propriamente indicados para urticária, conjuntivite alérgica, rinite, tá bom? Porque eles têm o efeito específico, o receptor específico de um medicamento de segunda geração é para o H1, tá? Ele não tem efeito anticolinérgico, ele não tem efeito a nível do sistema vestibular, não tem nada disso. E outra coisa, eles não têm efeito a nível do sistema nervoso central, causando essa depressão. Então, de segunda geração, você não quer dormir, mas está com alergia, de segunda geração. E quais são os medicamentos de primeira geração? Difenidramina, dimenidrinato, que é o famoso Dramin que a gente conhece, a clorfeniramina, tá? Que está presente no Cimegrip, que está presente no Benegrip, o Fenergan, né, que tem como composto a prometazina, são medicamentos de primeira geração. Tem a meclizina também, são de primeira geração. A meclizina ela é muito indicada para paciente com enjoo, principalmente gestante, tá? Gestante lá no primeiro trimestre, você indica muito a meclizina, tá? Por causa que ela inibe esse processo de enjoo. O Cimegrip, a gente já citou ele anteriormente. Ele tem o quê? Fenilefrina. Até o final desse curso a gente vai saber os, todas as indicações do Cimegrip, do Benegrip, do Descongex, tá? Porque ó, ele já tem um alfa 2, né? Perdão, ele já tem um alfa 1, ele tem um alfa 1 que é a fenilefrina, descongestionante, e também tem a clorfenamina. A clorfenamina é um antihistamínico e tem o paracetamol que a gente vai ver mais pra frente, tá? A difenidramina, dimenidrinato, que a gente tem em forma de cápsula ou forma de gotinhas, né? Promethazina, que é o Fenergan, são de primeira geração. Os de segunda geração são os medicamentos mais caros. Você vai para a loratadina, desloratadina, esse alegre mesmo é caríssimo, tá? Por causa dessas características muito importantes deles. Porque ele só age no H1 e não causa depressão do sistema nervoso central. Então você pode tomar ele e fazer o que você deve realizar do seu dia a dia, porque ele não dá sono, tá? Isso é muito importante. Outra característica, eu li no livro que a gente, até alguns artigos ainda cita também,
essa característica do primeira geração, como eles atingem o sistema nervoso central, nas crianças, tá? Porque você vai levar uma criança no médico e ela é pequena e ele está com alergia, o médico indica uma desloratadina. Apesar dele ser em forma de xarope, ele tem uma característica muito importante. Por não atuar no sistema nervoso central, essa criança ela não apresenta déficit, tá? Então, foi feito estudos que medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, a criança começa a ter déficit de aprendizagem com o tempo, tá? Por causa dessa atuação. E no outro dia, você toma um Dramin, você fica todo parecendo que está alcoolizado, né? Por causa esse efeito que ele dá posterior ao uso dele, tá? Então, isso é muito importante dos medicamentos de primeira para os de segunda geração. Segunda geração, ó, já vem escrito na caixinha, não dá sono, porque eles não atingem o sistema nervoso central, tá bom? E esses são os medicamentos: a fexofenadina, eu falei o nome errado anteriormente, a loratadina e a Matheus, desloratadina. eu queria fazer uma pergunta. Diga. Ei, quando eu já vi bastante gente falando do Dramin B6, que ele não dá sono. Aí ele não vai deprimir o sistema nervoso central? O B6 eu acho que é porque tem a vitamina B auxiliando nesse processo, não deixando ele atingir o sistema nervoso central. Ela não causa essa inibição. Isso. Apesar dele ser um de primeira Ah, geração, tá, né? entendi. Apesar dele ser um de primeira geração, acho que Uhum. deve ser por causa do B6 presente, dificultando essa passagem pelo sistema nervoso central. Eu vou dar uma pesquisada na próxima aula, eu trago as curiosidades que eu encontrei. Mas eu acho que deve ser por causa disso. Porque de forma isolada, ele causa. Esse aqui de 50 miligramas, eu tomo Aham. e tomo efeito adverso, tá? Esse efeito adverso são geral, tá? Lembrar que quanto H1, o de primeira geração, quanto o de segunda geração pode causar, principalmente o de primeira geração, tá? O H1 de primeira geração. Porque eles têm um efeito a nível da acetilcolina, tá? Eles bloqueiam, né, a acetilcolina, então eles podem causar constipação, retenção urinária, visão borrada, boca seca, tá? E a nível cardíaco, hipotensão e taquicardia, tá? Em doses excessivas. E a nível do sistema nervoso central, né, primeira geração, eles foram desenvolvidos e com o tempo percebeu que ele causava essa depressão e essa redução da atividade do sistema nervoso central. E com isso vieram os de segunda geração para diminuir esses efeitos e minimizar tudo, tá bom? As vias de administração dos medicamentos, né? Via oral, intramuscular, intravenosa, tópica, nasal, oftalmo, no caso de paciente com uma conjuntivite alérgica, tá? Então, tem várias formas de administração dos antihistamínicos. Nós falou dos antihistamínicos H1. H2, a gente viu que o H2 está presente somente no estômago. Então, ele serve como tratamento para patologias no estômago, do trato gastrointestinal. Exemplo, o paciente que tem uma doença como refluxo gastroesofágico, você tem um aumento do ácido clorídrico voltando, né, do conteúdo alimentício voltando para o esôfago, esse refluxo. Então, você utiliza um antagonista de receptor H2, porque a função dele é diminuir o ácido clorídrico. E quando você tem refluxo com ácido clorídrico, causa queimação. Quando você aplica um medicamento antagonista H2, você diminui a produção desse ácido, tá? E com isso você melhora a sintomatologia. Esses medicamentos quase todos iguais, biodisponibilidade, só que tem uma diferença. A famotidina, apesar de ter uma maior duração, a, a sua, a sua eficácia e potência é muito mais do que todos os outros medicamentos, tá bom? A famotidina. Mas qualquer um desses medicamentos pode ser indicado. Sabe aquele paciente que a gente vai tratar H. pylori, a Helicobacter pylori? Como que é o tratamento? É um IBP, que é um inibidor de bomba de prótons, né? Conhecido como o principal conhecido o omeprazol, né? A gente associa um omeprazol mais um medicamento antimicrobiano, que a gente precisa matar essa bactéria. Qual é a função do omeprazol? É diminuir a produção de ácido clorídrico.
tá? Para que o medicamento, né, o antimicrobiano, consiga realizar o efeito de forma adequada. Só que o IPP você não pode utilizar ele de forma contínua, mais de 90 dias. Você tem que fazer um revezamento com um antagonista H2. Porque o IBP ele tem alta taxa de causar câncer a nível do estômago, tá? Então o omeprazol tem chance de causar câncer. Então você faz o intercalamento entre um IBP, um omeprazol, um pantoprazol, com um anti-H2, tá? Para o tratamento dessa úlcera causada pelo H. pylori, tá? Então esses medicamentos são utilizados muito para isso, tratamento de úlcera, de doença do refluxo gastroesofágico, evitar a ocorrência de úlcera por estresse, paciente estressado demais, aquela queimação, excesso de ácido clorídrico, é por causa da histamina estimulando a produção de ácido clorídrico. E quando você antagoniza, né, aplica um anti-H2, você tem a diminuição de histamina sendo liberado, né, e de ácido clorídrico sendo produzido, tá bom? Então, essas são as características do anti-H2. Suas reações adversas: todo medicamento tomado por via oral pode causar diarreia, cefaleia, fadiga, constipação. Essas são as principais que eu coloquei. Pode causar outros efeitos? Pode. Náuseas, vômitos, pode sim, tá bom? Mas eu coloquei as principais aí que o livro traz. Tá? Então, a parte de antihistamínicos é essa. A gente conhecer o, os antihistamínicos de primeira geração e os de segunda geração. E para quando eles são indicados? Principalmente para aquelas reações alérgicas leves, tá? Por quê? Reações alérgicas graves, em caso de uma anafilaxia, ou mais grave ainda, em caso de choque anafilático, a gente já separa o antihistamínico. Por quê? A gente já tem que optar pela epinefrina, tá bom? Então, os antihistamínicos ficam um pouquinho mais de lado nesses casos mais graves. Em caso de reações alérgicas leves, né, uma picada de maribondo, onde o paciente apresenta uma sintomatologia mais leve, um paciente com rinite alérgica muito frequente, o paciente com rinite tomar um antihistamínico, você utiliza o antihistamínico. Agora, em caso mais grave, a gente vai optar por uns medicamentos que atuam a nível sistêmico, né, caso da epinefrina, tá? E, se for muito indicado, um antihistamínico posteriormente, tá bom? Essa parte é essa.